A fumaça das explosões da Segunda Guerra Mundial ainda não havia se dissipado quando o mundo percebeu que a paz seria apenas uma breve ilusão. O ano era 1945. Em Berlim, as ruínas de uma civilização serviam de pano de fundo para o aperto de mãos entre soldados americanos e soviéticos. Mas os sorrisos nas fotografias escondiam uma tensão que definiria as décadas seguintes. Visualize um tabuleiro de xadrez que se estende por todos os continentes, onde cada movimento não busca apenas a vitória territorial, mas a supremacia absoluta de uma visão de mundo sobre a outra. A ruptura começou na confiança fragmentada entre os aliados. De um lado, um modelo capitalista e democrático, liderado pelos Estados Unidos. Do outro, a economia planejada e o regime de partido único da União Soviética. O que se seguiu não foi uma guerra de trincheiras tradicionais, mas uma guerra fria, um estado de beligerância constante, onde o confronto direto era evitado pelo medo da aniquilação mútua. Mas a disputa por influência era total. A cortina de ferro, como Winston Churchill a batizou, não era apenas uma metáfora, mas uma cicatriz física que atravessava o coração da Europa. Considere a pressão vivida pelos cidadãos de Berlim, uma cidade dividida em 4 zonas de ocupação, encravada no setor soviético, quando Stalin tentou sufocar a parte ocidental da cidade com um bloqueio terrestre em 1948. O Ocidente respondeu com a Ponte Aérea de Berlim. Por quase um ano, aviões pousavam a cada poucos minutos com comida e combustível. Era o primeiro grande teste de vontade entre as superpotências. A fundação da OTAN e, posteriormente, do Pacto de Varsóvia formalizou essa divisão. O mundo estava oficialmente polarizado. A inteligência artificial hoje nos permite processar volumes massivos de dados sobre esse período, revelando como a propaganda era meticulosamente calculada para desumanizar o adversário. No Ocidente, o perigo vermelho era retratado como uma ameaça à liberdade individual. No leste, o capitalismo era pintado como um sistema decadente e explorador. A década de 1950 levou a atenção para o campo tecnológico e militar. A morte de Stalin e a ascensão de Nikita Khrushchev trouxeram uma breve esperança de coexistência pacífica, mas a realidade nos campos de batalha da Coreia provou o contrário. Foi o primeiro grande conflito por procuração, onde o Norte e o Sul se tornaram peões de um jogo muito maior. Pense no peso do silêncio durante os testes nucleares, que começaram a ocorrer com frequência alarmante. A detonação da bomba de hidrogênio mudou a escala do perigo. Agora, a humanidade possuía pela primeira vez os meios para sua própria extinção. A corrida espacial foi o ápice dessa disputa de prestígio. Quando o Sputnik orbitou a Terra em 1957, o som de seu bip constante ecoou como um aviso nos Estados Unidos. Não se tratava apenas de ciência, mas de provar qual sistema era capaz de conquistar o cosmos. A inteligência artificial moderna, ao analisar as trajetórias e os cálculos manuais daquela época, ressalta o brilhantismo e o desespero que impulsionaram o homem à Lua em 1969. Ponto mais próximo do abismo ocorreu em 1962, nas águas quentes do Caribe. A crise dos mísseis em Cuba colocou o mundo a 13 dias do fim. Visualize os navios americanos formando um bloqueio enquanto submarinos soviéticos carregados com ogivas nucleares se aproximavam. O mundo prendeu a respiração. A diplomacia de bastidores entre John F. Kennedy e Khrushchev evitou o pior, mas deixou claro que o equilíbrio do terror era a única coisa que mantinha as armas em seus silos. A Guerra do Vietnã e as intervenções soviéticas no leste europeu
como na Primavera de Praga, mostraram que nenhuma das potências toleraria dissidência em suas esferas de influência. Enquanto jovens americanos protestavam contra a lama do Sudeste Asiático, tanques soviéticos esmagavam sonhos de reforma na Tchecoslováquia. Era um período de contradições profundas, onde a busca pela segurança gerava instabilidade global. Considere o impacto cultural dessa era. O cinema de espionagem, a arquitetura brutalista e a constante paranoia de vizinhos. Vigiando vizinhos. A construção do Muro de Berlim, em 1961, tornou-se o símbolo máximo dessa separação forçada. Famílias foram divididas da noite para o dia, por concreto e arame farpado. O muro não servia para manter inimigos fora, mas para manter os próprios cidadãos dentro. A década de 1970 trouxe a detente, um período de relaxamento das tensões e tratados de limitação de armas. Como o SALT, parecia que o mundo estava aprendendo a conviver com a polaridade. No entanto, a invasão soviética ao Afeganistão em 1979 e a eleição de Ronald Reagan em 1980 reacenderam o fogo. Reagan chamou a União Soviética de Império do Mal e lançou o projeto Guerra nas Estrelas, uma tentativa de levar a defesa antimísseis para o espaço através de tecnologias que hoje seriam otimizadas por inteligência artificial avançada. O fim, no entanto, não veio por meio de mísseis, mas por meio do colapso interno. A economia soviética, sobrecarregada pelos gastos militares e pela ineficiência burocrática, começou a ruir. Mikhail Gorbachev assumiu o poder com propostas de glasnost, transparência e perestroika reestruturação. Pense na força do povo, que, em 1989, decidiu que o muro não deveria mais existir. A queda do Muro de Berlim foi o efeito dominó que derrubou regimes por todo o leste europeu. Em 1991, a bandeira vermelha foi baixada do Kremlin pela última vez. A União Soviética deixou de existir, e o mundo bipolar que conhecíamos por quase meio século desapareceu. Mas as cicatrizes permanecem. A geopolítica atual, as alianças modernas e até o desenvolvimento da inteligência artificial para defesa e monitoramento são herdeiros diretos daquela era de sombras. A Guerra Fria terminou, mas as lições sobre o poder, o medo e a resiliência humana continuam mais vivas do que nunca.